Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Reflexão da luz, raios notáveis. Antes de estudarmos raios notáveis, vamos aprender a identificar o tipo de espelho. Se são espelhos esféricos, óbvio, estamos trabalhando com circunferência. Então, eu tenho 3 pontos da circunferência. O vértice, que é o limite aqui da circunferência, o centro, que é o centro geométrico da circunferência, e o foco, que está na metade, entre o centro e o vértice. O foco é metade do raio. O raio é a distância do centro ao vértice. Muito bem. E aqui é o eixo do espelho. Muito bem. Eu tenho 2 tipos de espelhos esféricos. Eu tenho o espelho côncavo. Toda vez que eu disser que eu tenho um espelho côncavo, significa dizer que o observador está dentro da circunferência. Então, todo lado que o observador olhar para a circunferência é como se ele estivesse olhando para o interior de uma colher. Ok? Portanto, o espelho côncavo, o centro e o foco estão fora do espelho. Aqui que indica o lado virtual do espelho. Então, quando eu tenho espelho côncavo, centro e foco são reais. Toda vez que o observador está do lado externo da circunferência, o espelho é convexo. O lado real e o lado de fora, sempre o observador fica do lado real e o lado virtual é no interior da circunferência. Então, quando eu falo de espelho convexo, né, o centro e o foco são virtuais, ou seja, estão dentro do espelho. Ok? Raios notáveis. Inscreva-se no canal do tio. Ok? Raios notáveis. Eu vou aprender 4 raios notáveis. Você vai aprender 4 raios notáveis. Mas na verdade nós vamos precisar de 2 desses 4 para traçar as imagens. As imagens são formadas no encontro dos raios refletidos ou no prolongamento dos mesmos. Ok? Então vamos ver os 4 raios para os 2 espelhos. Espelho, que espelho é esse? Côncavo. Raios paralelo ao eixo. O raio chegou paralelo ao eixo do espelho. Todo raio que chega paralelo incide no espelho e volta no foco. Sempre eu posso fazer a primeira lei do ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, correto? Ok. Toda vez que chega um raio paralelo no espelho côncavo, o raio converge no foco. Conclusão: o espelho côncavo, ele é um canibal. Por que um canibal? Que ele pode comer gente. Ou seja, essa foi boa. Muito bem. Raios paralelos ao eixo. Que espelho é esse? Esse é um espelho convexo. Então, paralelo ao eixo, como o espelho é convexo, o foco está dentro do espelho. Então o raio é refletido com prolongamento passando pelo foco. Observe. Sempre no lado virtual, do lado de dentro do espelho, a gente traça um pontilhadinho para o feixe de luz. Tracejadinho. Nesse caso, o centro está aqui, ó. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. A normal é qualquer linha que passa pelo centro. Ou seja, o raio chegou paralelo, incidiu no espelho. Espelho que? Convexo, vai divergir. Ou seja, o espelho convexo não pode ir no zoológico, porque ele não pode ver bicho. O espelho convexo é divergente. Excelente, essa muito engraçada. Raios passando pelo foco. Que espelho é esse? Espelho côncavo. O raio passou pelo foco, saiu paralelo ao eixo. Sempre que passar pelo foco, sai paralelo ao eixo. Raio passando pelo foco, espelho convexo. Então, ele não vai no foco. O prolongamento que vai, mas o prolongamento vai em direção ao foco. Ao incidir no espelho, ele sai paralelo ao eixo. Raio passando pelo centro, volta pelo centro. Lembra que o centro, a linha que passa pelo centro é a normal? Então ele chegou fazendo um ângulo de 0 grau com a normal, vai voltar fazendo o mesmo ângulo. Espelho côncavo. Espelho convexo, o raio não passa pelo centro. Prolongamento desse raio é que vai passar no centro.
ok? Mais um raio notável, o raio incidindo no vértice. Muito bem. Recordando, o vértice do espelho é o limite entre o lado real e virtual. Nesse caso, eu coloquei o V aqui, ó, em qual lado? No lado virtual. Esses tracinhos aqui estão incorretos. Ó. Estão vendo? Tem que ser do lado de cá. Ó. Que o lado que a luz chega é o lado real. Os tracinhos indicam o lado virtual. Então o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Nesse caso, onde eu coloquei o V aqui, é o lado virtual. Agora, se eu tenho esse espelho aqui, ó, chegou com o vértice de novo. O vértice está passando no centro, ó, a linha que passa pelo vértice. Então o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Veja, não sei que espelho é esse, não tem as marquinhas. Claro que sei. O feixe de luz está vindo aqui, ó. Então o lado virtual é o lado de dentro aqui, ó. Esse é um espelho convexo, ok? Nós vamos usar 2 desses 4 feixes que aprendemos para traçar as imagens, que é a próxima aula, ok? Valeu! Pirando, amigo!